Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, 19 de novembro. Amanhã é o segundo dia de aplicação das provas do Enem, uma das principais portas de entrada para o ensino superior no país. Um alerta: adesão baixa na primeira semana de vacinação contra a Covid para crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Por falta de verba, a Polícia Federal suspende a confecção de novos passaportes. E ainda, na véspera do Dia da Consciência Negra, você vai ver a luta da mulher negra para conquistar um espaço no mercado de trabalho. É a partir de agora, no Brasil TV. Sábado de ansiedade para estudantes de todo o país que estão fazendo o Enem. Amanhã, segundo domingo de provas, será a vez das questões de matemática e ciências da natureza. Dia de tensão pré-Enem. As 90 questões de exatas tiram sono de muita gente. Estou um pouco nervoso, porque acaba que eu particularmente tenho mais dificuldade nessas matérias de exatas, mas quando eu penso também que a gente estudou um ano inteiro, né? É pensar positivo, né? Por isso, alguns estudantes trocaram o descanso de sábado pela oportunidade de tirar dúvidas nesse cursinho em Belo Horizonte. Se eu tenho menor taxa de CO2, eu vou ter maior produção de hemácia? Em São Paulo, esse aulão ficou lotado. Vai ter aula de biologia, de química agora. Então eu estou me sentindo preparada já para a próxima fase amanhã. No domingo passado, segundo o INEP, quase 2,5 milhões de pessoas compareceram à primeira etapa do Enem para fazer as provas de linguagens, ciências humanas e redação. E quem acha que não foi bem, não deve desanimar. De acordo com os professores, não dá para prever o desempenho na prova com base no número de questões que o candidato acertou. Isso porque as notas finais são calculadas através de um modelo estatístico chamado Teoria de Resposta ao Item, que avalia a coerência do aluno. Ou seja, o candidato ganha menos pontos se acertar as questões muito difíceis e errar as mais fáceis. A nota dele é o somatório das 5 provas de redação, ciências humanas, linguagens, matemática e ciência da natureza. Por conta do TRI, a nota de matemática ela tem um peso maior. O total de matemática pode levar o menino a 940, 950, o que não ocorre nas ciências humanas e nas linguagens, né? O Rony, professor de matemática, tem uma dica para as provas de amanhã. Identificar algumas questões que parecem mais fáceis, né, em que o aluno se sinta mais confortável, e aí à medida que vai acertando as questões, vai ganhando confiança, a concentração vai aumentando. E depois dessa maratona de estudos e provas, o que os candidatos mais querem é trocar a sala de aula dos cursinhos por uma vaga na universidade. Eu sonho em estar na UFMG em medicina. Quero fazer relações internacionais. Passar no Enem é a realização de um sonho para cada estudante que tem. Boa sorte, né, para todos eles. Em uma semana, é muito baixa a adesão à vacinação contra a Covid para crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Pelo menos 8 capitais já estão imunizando crianças dessa faixa etária. Em São Paulo, por exemplo, em 2 dias de campanha, menos de 2.000 crianças foram vacinadas. As informações com o repórter Giba Bergamin. Dia de vacinação contra a Covid-19 neste sábado aqui na capital paulista. 70 unidades básicas de saúde integradas com assistências médicas ambulatoriais, como são conhecidas aqui na capital, estão abertas até às 7 horas da noite para vacinação especialmente contra a Covid-19. A gente vem nos últimos dias percebendo um aumento dos casos com o surgimento de novas variantes. Aqui em São Paulo já estamos no 3º dia de campanha de vacinação para crianças de 6 meses a até 2 anos com comorbidades, aquelas que têm, por exemplo, alguma doença que afete o sistema imunológico. O percentual de crianças que estão indo até os postos de saúde nessa situação ainda é baixo, menos de 1%, mas também é baixa no estado de São Paulo a adesão à segunda dose de reforço, que também é conhecida como 4ª dose. Menos de 40% das pessoas voltaram para tomar a segunda dose de reforço no estado de São Paulo. Como eu disse, aqui na capital, as unidades ficam abertas até às 7 horas da noite e os pais podem procurar também os postos para atualizar a carteirinha de vacinação contra outras doenças, especialmente para as crianças. Giba Bergamin de São Paulo para o Brasil TV.
Pois é, também essa grande preocupação, né, em imunizar crianças contra outras doenças. Na fronteira do Brasil com o Paraguai, tem campanha de multivacinação nesse fim de semana. E quem traz as informações é o repórter Martim Andrada, de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Essa campanha começou hoje, segue até amanhã, aqui na linha internacional, que é o ponto onde as duas cidades, a de Ponta Porã no Brasil e a de Pedro Juan no Paraguai, elas se encontram, né? É uma região aí que tem uma circulação muito grande de pessoas, aí são mais de 220 mil habitantes nas duas cidades, o que deixa essa região acaba ficando um pouco mais vulnerável aí, segundo especialistas. Está tendo também vacinação da Covid, a Pfizer da Covid aí para as crianças de 6 meses a 2 anos aí com comorbidades e outras vacinas também. Está sendo oferecida a vacina contra a meningite, contra a febre amarela, tem também aí tetraviral, temos a vacina contra até HPV. É só chegar e se vacinar. Importantíssimo, né? E a partir de hoje, a emissão de passaportes está suspensa em todo o país. A Polícia Federal anunciou que não tem verba. A emissão foi suspensa hoje e não há prazo para que a situação seja normalizada. De forma reservada, fontes da PF dizem que a falta de recurso é consequência de um bloqueio em agosto no orçamento do Ministério da Justiça, que é quem faz o repasse das verbas. O ministro Anderson Torres tenta reverter a situação. Ele encaminhou um pedido para o ministro Paulo Guedes, da Economia, e para o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil. Em nota, a Polícia Federal admitiu que o serviço foi suspenso porque não tem dinheiro. Quem foi pessoalmente aos postos da Polícia Federal até ontem vai receber o documento. Mas quem pagou a taxa pela internet e não passou pelo agendamento não deve receber o passaporte. A taxa que o viajante paga, que custa R$ 257, vai direto para o Tesouro. A Polícia Federal emite aproximadamente 10 mil passaportes por dia. Isabela Camargo, para o Brasil TV. Foi enterrado no Rio o corpo do major dos bombeiros, Wagner Bonin. Ele foi sequestrado e morto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, depois de ser flagrado por traficantes fotografando barricadas montadas perto da casa dele. Ele tentava denunciar o avanço do tráfico à polícia. O corpo do major Wagner Bonin chegou ao cemitério em Mesquita depois de um cortejo em carro aberto do Corpo de Bombeiros. Militares de diferentes quartéis prestaram continência no fim do percurso. A viúva, Kelly, recebeu a farda do marido. Uma bandeira do Brasil e outra do Corpo de Bombeiros foram posicionadas como forma de homenagem. Militares assinaram uma bandeira do Grupamento de Operações Aéreas com mensagens de força e de solidariedade para a família. Parentes e colegas de farda participaram de um culto, com o corpo presente. A cerimônia foi ministrada pelo pastor da Primeira Igreja Batista de Éden, comunidade da qual o major fazia parte. Bombeiros fizeram salva de tiros durante o cortejo para o sepultamento. O major Wagner Bonin morreu na quarta-feira. Ele foi sequestrado e morto por traficantes que descobriram que o militar fotografou barricadas no interior da comunidade São Mateus, em São João de Meriti. O bombeiro morava na região e estava incomodado com o avanço do tráfico naquele território. Segundo o comando do Corpo de Bombeiros, o major foi queimado vivo. Policiais encontraram o corpo carbonizado no banco de trás de um carro na Pavuna e o IML confirmou que se tratava do militar. Na quinta-feira, PMs prenderam Washington Braga, de 20 anos. Ele é um dos suspeitos do crime. Wagner Bonin tinha 42 anos e estava no Corpo de Bombeiros há 20. Desde 2014, ele fazia parte do Grupamento de Operações Aéreas. Hoje, na despedida, colegas de farda se ajoelharam em homenagem ao militar. O Major Wagner Bonin foi um excelente militar. Há 8 anos na fileira do Grupamento de Operações Aéreas. É uma perda irreparável para toda a nossa corporação e para a sociedade. Atencioso, sincero, estudioso, honesto. Então, isso para a gente no Grupamento de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros vale demais. É o que fica do nosso amigo Wagner Bonin. Um helicóptero lançou pétalas de rosa sobre o caixão. O secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, não compareceu ao enterro. Wagner deixa esposa e filha. No fim do sepultamento, bombeiros saíram do helicóptero em movimento para prestar
a última continência ao major. Está preso no Rio o enfermeiro Iago Lacê Falcão. Na terça-feira, ele confessou à polícia que matou a técnica de enfermagem Rita Nogueira, mas acabou liberado porque não havia flagrante. Ontem, a Justiça expediu um mandado de prisão contra Iago Falcão e ele se apresentou na delegacia. O pai e a madrasta de Rita Nogueira chegaram cedo à delegacia de homicídios. A nossa vida agora jamais vai ser como era antes, jamais. E a indignação só aumenta, enquanto a gente não tiver certeza que realmente ele vai apodrecer na cadeia. Para pagar o que ele fez com a minha filha, uma pessoa jovem, corria sempre atrás, dependente, ainda mais cuidar de vida. Aí vai tirar e perdeu a vida nessa situação. Iago Falcão se entregou aqui na delegacia de homicídios ontem, às 11 da noite. Ele havia confessado o crime aos investigadores na terça, mas foi liberado. O pedido de prisão só veio 3 dias depois da confissão. Para a Justiça, Iago tem que ficar na cadeia para não atrapalhar a investigação. O juiz Adriano Celestino Santos destaca na decisão que, apesar de Iago Falcão ter procurado a delegacia espontaneamente e colaborado para que o corpo da vítima fosse encontrado, ele tinha inicialmente a intenção de dissimular os fatos e que a manutenção dele em liberdade pode prejudicar eventuais provas que seriam descobertas. O juiz afirma que a prisão de Iago Falcão é imprescindível para a conclusão da investigação policial, uma vez que solto, o assassino pode criar obstáculos à investigação em andamento, com possível coação de testemunhas ou fugindo. O laudo da necrópsia do Instituto Médico Legal indicou que Rita foi morta por asfixia. Ainda de acordo com os peritos, ela apanhou antes de morrer porque tinha vários hematomas pelo corpo. Rita Nogueira desapareceu no domingo, depois de entrar no carro de Iago. Ela conheceu o assassino na maternidade Leila Diniz, onde os dois trabalhavam. Os colegas de trabalho começaram a sair 2 meses atrás. Iago confessou à polícia que matou Rita num quarto de um motel na Estrada do Catonho e que abandonou o corpo numa casa que pertence à família dele, segundo vizinhos. Após confessar o crime, o assassino foi liberado pelo delegado André Renato Ramos da Silva e deixou a delegacia de homicídios pela porta da frente. O pai de Rita diz que vai acompanhar a busca por justiça pela morte da filha até o fim. Agora vamos correr atrás, buscar para que a lei seja mais rígida e mantenha esse criminoso na cadeia. A defesa de Iago Falcão diz que trabalha para que haja um julgamento justo e proporcional na medida dos atos que ele praticou. A seguir, as homenagens do Dia da Consciência Negra e um dia também para lembrar os desafios enfrentados até hoje pelas mulheres negras. Com os salários baixos e condições ruins, as mulheres negras são as que mais sofrem para entrar no mercado de trabalho. Uma empresa de recrutamento mapeou a ocupação dessas mulheres em São Paulo. E o resultado é que elas raramente estão em cargos de liderança. Essa é a Débora, mais conhecida como Chefe Debinha. O talento na gastronomia fez com que ela investisse em 2009 no próprio buffet. E a empresa cresceu tanto que há 2 anos ela abriu o próprio restaurante. Mas quem vê essa história de sucesso não imagina que tudo surgiu da dificuldade que ela teve para conseguir avançar dentro de um emprego formal. Infelizmente, como mulher e mulher preta, a gente tem a questão de ser deixada de escanteio, a gente acaba não tendo mais muitas oportunidades. Aí passei a vender comida na rua e foi uma descoberta maravilhosa, porque eu não conhecia o empreendedorismo. Foi a partir daí que eu percebi que eu não queria mais trabalhar para ninguém. Essa dificuldade é a mesma para muitas mulheres negras. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, com dados do IBGE, mostrou que entre janeiro e março deste ano, das quase 49 milhões de mulheres negras em idade para trabalhar, apenas metade conseguiu uma vaga de emprego. Já entre os homens brancos e amarelos, 72,2% entraram no mercado de trabalho, ou seja, poucos ficaram sem oportunidade, sem ocupação.
E quando se trata de cargos de liderança, a porta é ainda mais estreita. Um levantamento realizado por uma empresa de recrutamentos mostrou que até a primeira quinzena de julho desse ano, das 3.641 mulheres negras que se candidataram a cargos de liderança em todo o estado de São Paulo, apenas 147 conseguiram a vaga, ou seja, 4,25% do total de inscritas. Para essa especialista em recursos humanos e diversidade, os números da recrutadora mostram um cenário que se reflete dentro de muitas empresas e que faz surgir um outro perfil, o empreendedorismo de sobrevivência. A gente está na base da pirâmide da exclusão social no nosso país e o mercado de trabalho reflete isso. Para nós, chegarmos a cargos de liderança, executivas, é extremamente desafiador. A maioria das pessoas que ocupam, por exemplo, as cotas nas universidades são mulheres negras, mas elas ainda não conseguem a mesma oportunidade no mercado de trabalho. Por isso, elas partem para o empreendedorismo de necessidade. Foi diante dessa realidade que a Fernanda decidiu criar uma ONG que capacita e conecta empreendedores negros. Os dados, tanto do BID quanto do Sebrae, que falam que os empreendedores negros têm o crédito negado 4 vezes mais comparado ao empreendedor branco, exatamente nas mesmas condições. Também tinha a questão de empreendedores negros que não conseguiam sequer abrir uma conta bancária e começamos a conectar esses empreendedores à cadeia de valores de grandes empresas. Mas a especialista em RH reforça que também é preciso ajustar as políticas de seleção e promoção das empresas. A gente ainda precisa de vagas afirmativas exclusivas para alcançar cargos de gerente, de diretora, de vice-presidente. Tem um caminho longo ainda que as empresas precisam percorrer. São essas ações afirmativas dentro das empresas que são fundamentais para mudar esse cenário de exclusão e de invisibilidade que, infelizmente, nós mulheres negras ainda sofremos no mercado de trabalho. Uma mudança extremamente necessária, e que aconteça o mais rapidamente possível. Em Belo Horizonte, o Largo do Rosário, patrimônio cultural da capital mineira, ganhou uma sinalização especial. Um reconhecimento da importância histórica desse lugar. No século XIX, havia ali uma igreja e um cemitério, erguidos pelos negros. Quem traz as informações é o repórter Hernani Fiuza. Olá, tudo bem? A placa é essa aqui. Ela vai ficar em um importante cruzamento daqui de Belo Horizonte, entre as ruas da Bahia e dos Timbiras, onde ficava parte do Largo do Rosário. Ela vai servir como um indicativo da importância dessa região, reconhecida como patrimônio cultural imaterial de BH. Aqui, no século XIX, havia o cemitério dos Homens Pretos e a Igrejinha do Rosário. Pontos extremamente importantes para a comunidade negra da época, mas que acabaram derrubados com a construção da cidade. Agora, mais de 100 anos depois, essa história começa a ser desenterrada. O projeto Neglicidade tem até imagens em 3D de como era o Largo do Rosário. Uma forma de resgatar essa parte importante da nossa história. De Belo Horizonte, Hernani Fiuza, para o Brasil TV. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal Nacional, às 8h30, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Aproveite seu domingo.